Olá, seja bem-vindo ao Garou. E nessa semana vamos falar sobre o mangá Revolução Industrial e Guerra Mundial de Shintaro Kago e o casamento entre o progresso técnico e a guerra. Revolução Industrial e Guerra Mundial é uma história curta e muda de menos de 30 páginas do artista japonês Shintaro Kago, conhecido por ser um dos mangakás do gênero Eroguro, ao lado de figuras como Suehiro Maru e Toshio Maeda. Eroguro, em tradução livre, pode ser lido como erótico e grotesco, e é um movimento cultural que marcou presença no cinema, na música e nos quadrinhos, misturando terror, horror, erotismo, decadência e surrealismo para retratar a sociedade moderna da forma mais bizarra possível. E Revolução Industrial e Guerra Mundial não foge disso. Só que além das estranhices, essa história tem muito a dizer sobre a história não tão distante da humanidade. Nessa versão lançada pela editora italiana Hollow Press, no que parece ser um futuro onde os seres humanos entraram em extinção, um grupo de roedores antropomorfizados encontra enterrados em ruínas os corpos de mulheres que, ao despertar, se assustam e tentam lutar, mas são rapidamente abatidas pelas armas bélicas dos pequenos roedores, que, interessados na anatomia dos corpos humanos, acabam criando máquinas cibernéticas com os membros das mulheres mortas. E vemos que, em um primeiro momento, as máquinas de membros são utilizadas para a construção da cidade desses roedores. Acontece que rapidamente essa comunidade é atacada por um outro exército de corpos cibernéticos de homens que são controlados por insetos antropomorfizados. E entendemos que, pelo jeito, roedores e insetos vivem em estado de guerra e que ambos tiveram a mesmíssima ideia ao encontrar corpos humanos. Em cenas bem pesadas vemos um massacre dos insetos aos roedores, e no final descobrimos que tanto os roedores quanto os insetos possuem um exército formado pelas cabeças dos humanos, e vemos um exército de cabeças de homens aracnídeos contra o exército de cabeças de mulheres aracnídeos se dilacerando. E bem numa pegada meio erótica e meio grotesca, as cabeças-aranha controladas pelos animais se atacam na base das dentadas, arrancando tripas, rostos e olhos. Só que mais do que um show de sanguinolência, Shintaro Kago, nessas pouquíssimas páginas, faz alusão a um período específico da história recente da humanidade. Tanto que o título já entrega, estou falando dos anos compreendidos entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, sendo mais específico, entre o avanço técnico da segunda Revolução Industrial e suas contribuições para a carnificina da Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente a primeira. Devemos lembrar que a Primeira Guerra fez milhões de vítimas, e uma das características vitais desse confronto foi o papel da tecnologia, já que essa guerra apresentou ao mundo um mostruário de novas tecnologias que eram fruto direto das contribuições da Segunda Revolução Industrial, pois pela primeira vez, tanques, aviões e agentes químicos foram utilizados em larga escala, enquanto que o uso das ferrovias se mostrou vital para o transporte e a comunicação rápida, além da centralidade da artilharia, já que o número impressionante de mortos só foi possível graças ao emprego das armas de fogo. Shintaro Kago mostra em Revolução Industrial e Guerra Mundial que o ser humano é essa máquina de guerra, e mesmo sendo controlado, a anatomia humana é feita para matar, e as mesmas mãos que vemos levantando pontes e prédios, o tal do progresso da civilização, também são as mesmas mãos que logo em seguida cometem as maiores atrocidades contra sua própria espécie. Não deixa de ser interessante notar que o exército utilizado por ambos os lados ao final da história é formado pelas cabeças de humanos, onde justamente se encontra o cérebro. Sempre tão estimado por conta de sua capacidade de raciocinar, é também a porta para o despertar da ferocidade, pois, como já disse, meio que independe o controle dos animais, já que esses animais antropomorfizados somos nós mesmos, com a mesma predileção pelo progresso técnico e pela destruição, e que apenas encontram, e não sabemos se por capricho ou por acaso, as máquinas perfeitas para a guerra, e que se de um lado cria o sublime, do outro perpetra a barbárie. E é isso, pessoal. Shintaro Kago faz em Revolução Industrial e Guerra Mundial um trabalho curtinho e necessário, que nos lembra como o progresso técnico e a morte andam de mãos dadas e muitas vezes muito mais próximos do que pode-se querer aceitar. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.